Olá pessoal, depois dessa distância toda em termos de tempo, nossa, vamos dar continuidade aos nossos estudos, fazendo uma alusão à parte de estatística. Preciso lembrar a vocês que estatística ela é de suma importância no nosso viver e antiguíssima. Que lembrem que na época de José e Maria, antes de Jesus nascer, eles tiveram que se submeter a um recenseamento. E naquela hora eles estavam fazendo coleta de dados para que com esses dados, né, pelo menos a desculpa era essa, era se organizar como governo, planejar. Né? Na verdade, não era bem isso que eles queriam, mas eles diziam que era. Então, na medida que eles fazem isso, já estão usando a estatística. Então, percebam que é algo extremamente antigo e é de suma importância. Se naquela época era, hoje mais do que nunca, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo agora. A estatística ela é essencial. Então, o programa que a gente vai trabalhar de estatística, a gente vai desenvolver durante esses 2 anos. E eu vou iniciar com vocês essa parte de gráficos e tabelas. Mas o que eu quero de vocês, no final das contas, vai ser construção. Eu vou fazer um comentário breve com relação a ambos, mas o que eu quero de vocês é a construção. Vamos lá. A estatística é a tecnologia da ciência e deve, portanto, estar presente em todas as etapas de uma pesquisa. Bom, pessoal, a pesquisa ela é dividida em diversas etapas e aí cada uma delas tem que ter como base estrutural a estatística, porque senão a gente se perde no desenrolar da história. A pesquisa científica é um mecanismo de reflexão que busca, por meio da crítica, resposta para problemas ainda não solucionados, aí está selecionado, né? Mas percebam, é exatamente o que está acontecendo hoje. A gente tem um grande problema na mão e através da pesquisa científica é o caminho que a gente vai arrumar para resolver essa bronca. A pesquisa científica é constituída de várias etapas que visam o planejamento e a execução de um experimento. Aqui trataremos da etapa apresentação de dados de uma pesquisa. Esse é o nosso foco para hoje. Apresentação dos dados. Uma etapa de grande importância em um levantamento estatístico é a apresentação dos dados. Com os dados em mãos, o pesquisador necessita divulgar esses dados a todos, bem como as estatísticas calculadas, para que seu estudo possa ser compreendido e utilizado como referência em pesquisas futuras relacionadas ao tema que se tem em voga. Essas etapas nós vamos vivenciar durante os 2 anos. Nesse instante, nossa preocupação vai ser em como expor, como apresentar. A apresentação dos dados de uma pesquisa deve ser feita de maneira compreensiva e simples para todos. Geralmente, a apresentação dos dados estatísticos é feita por meio de tabelas ou gráficos. Essa forma de apresentação permite um fácil entendimento, dependendo da dificuldade do problema em questão. Então, veja, o nosso foco é esse: apresentar dados de pesquisa através de tabelas e gráficos. Então, lá na frente eu vou pedir para vocês que vocês construam essa situação. Termos de uma pesquisa que são essenciais. Existem algumas coisas mais que ainda entram aí, mas esses aí não podem faltar. População. É o grupo composto por todos os elementos que são alvo da pesquisa. Então, tudo que for alvo da pesquisa vai ser a população. A amostra é um subgrupo, né? É um pedacinho da população. Indivíduo ou objeto é cada elemento da pesquisa. E as variáveis, que são as características de um objeto ou pessoa, alvo da pesquisa. Eu vou fazer uma alusão mais detalhada das variáveis, porque elas são itens
destacáveis e importantes na hora de uma pesquisa. As variáveis podem ser qualitativas, né, refere-se à qualidade, onde essas podem ser qualitativas nominal ou ordinal. Por exemplo, o que seria uma variável qualitativa nominal? Cor do cabelo. A gente põe uma pesquisa lá, qual a cor do seu cabelo. Então eu estaria usando uma variável qualitativa nominal. E uma ordinal? Qual o seu grau de instrução? Percebam que aí a gente tem uma ordem. Eu posso ter o fundamental completo, o médio, o superior, e nesse caso aí, essa ordenação está ligada a essa qualidade que é o nível de instrução que você tem. As variáveis quantitativas podem ser nominal e discreta. Quantitativa tem a ver com quantidade. E nesse caso aí, pessoal, quantidade de filhos numa família, bom, é um valor fechado. Quantidades de pneus num caminhão. Então, esse tipo de variável a gente chama de quantitativa discreta. Aí, olha a diferença para contínua. Altura. Aí o cara vai dizer 1,75, 1,43. Percebam que nesse caso, na contínua a gente está usando números decimais, números não inteiros. E na discreta a gente tem que usar números inteiros. Como foi posto anteriormente, a gente vai estar se preocupando com gráficos e tabela como fundo. Então, ó, estou colocando algumas tabelas aí só para fazer o destaque. Aí são duas tabelas de frequência, onde a gente vai detalhar isso durante o nosso estudo do curso. Aqui eu tenho tabelas diversas. Tem uma tabela ali onde o camarada tem os padrões de camisa, tem outra tabela ali em que está trabalhando a questão do tempo, temperatura e a situação do tempo durante uma semana. Tem uma tabela periódica famosa que todos conhecem. Vocês esse ano vão deitar e rolar nessa criança aí, né? E aqui ao lado, a última, eu tenho a tabela da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Quem vai jogar com quem, né? Então percebam que elas são diversas. Os gráficos, existem vários tipos de gráfico. Sei que vocês já têm noção disso e como tem, né? A sua escolha depende do tipo dos dados escolhidos e da informação que se pretende transmitir. Cada um possui um conjunto de vantagens e desvantagens. A seguir, é apresentado um resumo dos principais tipos de gráficos e, com base neles, a gente vai fazer a leitura de informações contidas no dito cujo. Olha lá. Gráfico de barra. Esses são gráficos de barras verticais, eles podem também ser trabalhados na horizontal. Aqui ao lado eu tenho as três colunas, eu vou fazer a leitura apenas dele, e depois vocês veem no slide detalhadamente cada um deles, né? Discriminação. A altura das barras mostra a frequência. As barras podem ser verticais ou horizontais, e existe um espaço vazio entre elas. Vantagem: permite estabelecer facilmente comparações e tem forte impacto. Desvantagem: só pode ser usado para transmitir informações simples. Essas são características ligadas diretamente ao gráfico de barra. Aí vocês têm os gráficos de barras agrupadas. Nesse caso aí ele está trabalhando lá, ó, uma coisa destacável lá. Título dele, temperaturas das localidades. Aí vocês têm as duas componentes, a componente do eixo do X, que são cidades, e a componente do eixo dos Y, que representa a temperatura. Pictogramas. Esse é um gráfico que ele é filho da informática. É algo recente, é algo novo, algo que tem 40, 50 anos apenas. E aí, quando eu digo é algo novo, lembrem-se, né, que a estatística é algo lá da época de Jesus. Gráfico de linha. É um dos mais comuns, um gráfico que está sendo muito utilizado hoje aí na apresentação dos dados do coronavírus. O gráfico de setor, ou gráfico circular, e alguns chamam de gráfico de pizza, né? O histograma,
e nesse caso ele tem que destacar as colunas uma próxima à outra, né? Diferente daquele primeiro cano de barra que ele tem um afastamento. O polígono de frequência, que ele é o histograma com destaque para um gráfico de linha onde está sendo destacados os pontos médios. Estão sendo destacados os pontos médios. Então aí a gente dá uma passeada numa boa parte de gráficos, né? E deixo para vocês essa atividade. Construa um gráfico e uma tabela com dados referentes à pandemia de Covid-19, ficando você à vontade sobre a escolha do gráfico e tabela a usar e os dados que lhe for conveniente. Dados esses de um estado, do país ou do exterior, qualquer, né? Agora, chamar a atenção de vocês para essas observações. Os dados referentes à tabela devem ser diferentes dos do gráfico. E tanto o gráfico quanto a tabela devem apresentar título, fonte, que são itens básicos. Tem mais coisas que tem que se chamar a atenção, sim, mas nesse primeiro momento é suficiente que tenha destaque para isso aí. E o resto a gente vai alinhavar quando a gente chegar na escola. Um bom trabalho, um bom estudo para vocês e um abração. Tchau, tchau.